Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Obrigado por apertar o play para mais essa videoaula. Hoje a gente vai falar sobre as razões trigonométricas na circunferência, especificamente aí o seno e o cosseno. Bora estudar, galera! Bom, não vamos esquecer que a circunferência trigonométrica ela tem raio unitário, raio medindo uma unidade de comprimento. Por conta disso, aquele ponto A que a gente está vendo ali tem coordenadas 1 e 0, lembre-se disso. E os arcos que a gente vai desenhar nessa circunferência, que a gente vai tomar nessa circunferência, tem origem nesse ponto A. Esse ponto A de coordenadas 1 e 0. Beleza. Isso foi o que definimos na nossa última videoaula. Então vamos tomar um arco aqui nessa circunferência, partindo aqui, do ponto 1 e 0 até atingir ali aquele ponto que a gente está vendo. Esse arco ele tem uma medida angular, nesse caso específico aqui, 30 graus. Medida angular de 30 graus. A gente então lembra que dá para transformar esse 30 graus em radianos. É π sobre 6, já vimos como fazer esse tipo de conversão. E aí o detalhe é que a gente pode dizer então que este ponto que foi marcado, vamos imaginar que se trata de um ponto P, ele representa a imagem do número real π sobre 6. Esse 30 graus convertido em radianos, nós vimos que se trata do π sobre 6 radianos, então eu vou dizer que aquele ponto ali é a imagem do número π sobre 6, certo? Nada de usar a unidade de medida radianos, não. Eu estou olhando para o número real π sobre 6. Para o número real que é aproximadamente 3,14 dividido por 6. Mas a gente vai deixar π sobre 6, certo? Então é isso. Foi esse o tipo de observação que a gente fez na última videoaula. Como associar um número real a um ponto marcado na circunferência trigonométrica. Se eu tiver, por exemplo, aqui em cima, um ponto marcado, eu vou dizer que é o número real π sobre 2. Um ponto aqui já seria o número real π. Esse ponto inicial aqui de onde a gente partiu é o número real 0, ou também pode ser considerado o número real 2π, se eu considerar o arco de uma volta. Depois de uma volta completa ali, eu teria o número real 2π. Então foi isso que a gente viu na aula anterior. Só que agora, galera, eu vou querer olhar também para o seguinte. Já que é um ponto representado aqui nesse plano cartesiano, nesse sistema de eixos perpendiculares, a gente pode atrelar aí também um par ordenado de valores a esse ponto. Um par de valores x e y. X, que é a medida ali algébrica, que a gente pode dizer assim na horizontal, aquela medida em destaque ali, essa medida que está aqui em destaque em azul, e o y seria a medida algébrica daquele segmento que está ali na vertical. É algo que a gente já viu bastante estudando aí o plano cartesiano. Então, além de ter esse número π sobre 6 associado ao ponto, a gente também pode ter esse par ordenado de valores, beleza? Bom, e é nesse par ordenado que aparece o seno e o cosseno. A gente vai ver que a abscissa x ali, ela é justamente o valor do cosseno de 30 graus. Esse 30 graus que é a medida angular do arco que a gente está levando em consideração aqui, O arco de medida π sobre 6 radianos, o arco que tem extremidades aqui no ponto de origem, no ponto 1 e 0, e nesse outro ponto de coordenadas x e y, veremos que esse valor de x aqui, essa medida algébrica desse segmento x, é justamente o valor do cosseno de 30 graus. E agora a gente inclusive pode estar chamando de cosseno de π sobre 6. Já que 30 graus em radianos equivale a π sobre 6 radianos, eu posso também falar que é o cosseno do número real, π sobre 6. Já a ordenada y, já a medida algébrica aqui desse segmento que a gente está vendo, é justamente o valor do seno de 30 graus, que a gente vai poder estar chamando de seno de π sobre 6 aqui na nossa circunferência trigonométrica. Beleza? Então é isso.
Seno e cosseno na circunferência trigonométrica são aí, na verdade, os valores que vão aparecer nos pares ordenados associados aos diversos pontos marcados aqui na nossa circunferência. Nesse caso aqui, né, desse ponto π sobre 6, a gente lembra que o 30 graus é um daqueles ângulos notáveis que vimos naquela tabelinha de ângulos notáveis, né? Essa tabelinha aqui da galera do Descomplica, que a gente está usando desde a primeira série do ensino médio. Eu estou vendo lá que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou dizer que aquela abscissa x ali, aquele segmento destacado em azul, vale justamente raiz de 3 sobre 2. Já a ordenada, né, o valor do seno de 30 graus ali está atrelado à ordenada y. Aquele valor de y ali, aquela medida algébrica, aquela ordenada que a gente está vendo no par ordenado, vale justamente meio. E é isso. É isso que a gente vai estar agora investigando, né? Qual que é o valor do seno e do cosseno do ângulo que está ali associado a um arco, ou também do número real que está associado ali a um ponto na nossa circunferência trigonométrica. Nesse caso aqui eu vou falar que o seno de π sobre 6 é meio e o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Simplesmente isso. Muito tranquilo. Nada de muito diferentão aí não, né? Beleza? Então, seno, né, é a ordenada desse par ordenado e cosseno é a abscissa desse par ordenado que a gente está vendo aí. Seno é a medida algébrica desse segmento aqui na vertical e o cosseno é a medida algébrica desse segmento aqui na horizontal. Uma ideia, galera, que é compatível com o que a gente viu lá na trigonometria no triângulo retângulo. Lembrando que essa circunferência trigonométrica ela tem raio 1, beleza? O raio da circunferência trigonométrica é 1. Então, se eu dar destaque para o triângulo retângulo que surgiu ali, ó, vamos até fazer isso. Um triângulo retângulo que surgiu a partir desses segmentos que a gente está vendo aí na nossa circunferência trigonométrica. O que a gente lembra lá da trigonometria no triângulo retângulo? Quando a gente tem esse ângulo alfa, esse cateto oposto ao ângulo alfa, que no caso ali é o y, né? Lembra que cateto oposto é esse. Aqui a gente tem a hipotenusa e o cateto adjacente. Da trigonometria no triângulo retângulo, a gente lembra que o seno de alfa é a medida do cateto oposto dividida pela medida da hipotenusa. O comprimento, né, vamos dizer assim, do cateto oposto dividido pelo comprimento da hipotenusa. E o cosseno, a gente lembra que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se a gente substituir esses valores que estamos vendo aí nesse triângulo retângulo, que a gente tirou lá da circunferência trigonométrica, olha o que vai acontecer. O seno de alfa ele vai ser y, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, dividido por 1, que é a medida da hipotenusa, que é justamente a medida do raio da nossa circunferência. Circunferência tem raio 1, então esse triângulo retângulo aqui tem hipotenusa 1. Bom, o 1 é o denominador, né? Y dividido por 1. Então, eu posso concluir que o seno de alfa é y, que é justamente o que a gente disse, né? O seno do ângulo ali é o valor de y, é o valor da ordenada do ponto. Já ali no cateto adjacente, se a gente prestar atenção, vai ver que eu tenho o x dividido por 1. Ou seja, o cosseno de alfa é x. É justamente o valor da abscissa, como a gente já tinha observado lá na nossa circunferência trigonométrica. Tá vendo só? São ideias compatíveis aí, podemos dizer assim. Essa ideia do seno e cosseno na circunferência, essa ideia do seno e do cosseno no triângulo retângulo. Bom, seno de alfa é y, cosseno de alfa é x. Se a gente olha para esse triângulo retângulo aqui, também dá para lembrar de um outro teorema famoso, né, que dizia que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, eu posso dizer ali que y ao quadrado somado com x ao quadrado é igual a 1 elevado ao quadrado. Ou seja, é igual a 1, né? Galera, mas é o seguinte, o y a gente está vendo ali, né, é o seno de alfa. Então, y ao quadrado a gente pode dizer que é o seno ao quadrado de alfa. X elevado ao quadrado, a gente pode dizer que é o cosseno ao quadrado de alfa.
E daqui a gente tira aí a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vai valer 1. Olha para você ver. Sempre que a gente pegar o seno ao quadrado do ângulo, lá na nossa circunferência trigonométrica, e somar com o cosseno ao quadrado desse ângulo, o resultado sempre vai ser 1. Uma consequenciazinha aí desse teorema famoso, né? Que a gente costuma chamar de teorema de Pitágoras. Outra observação que vale lembrar, olhando ali para aquela tabela de ângulos notáveis, a gente vai perceber que quando os ângulos são complementares, 30 e 60 são complementares, né? A soma dá 90, é isso que define aí ângulos complementares, quando a soma dos dois dá 90. Se você observar, o seno de 30 graus tem o mesmo valor do cosseno do complementar de 30 graus, tem o mesmo valor do cosseno de 60. E a gente tem aqui também que o cosseno de 30 graus tem o mesmo valor do seno do complementar dele, do seno de 60 graus. Então vamos destacar isso aqui também. Ângulos complementares, ângulos cuja soma é igual a 90, a gente tem que o seno de um é igual ao cosseno do outro, né? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar, ou o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. Tá aí também relações interessantes da gente trazer aqui para o nosso estudo na trigonometria, para o nosso estudo da trigonometria na circunferência. Coisas que a gente já tinha visto na trigonometria no triângulo retângulo e a gente retoma aqui na trigonometria na circunferência. Beleza? Bom, e é isso, né? A circunferência trigonométrica é dada e a gente tem que lembrar que esses segmentos em destaque aí, esse segmento em vermelho, né? Esse segmento de medida y, de medida algébrica y, esse segmento aqui de medida algébrica x, são aí o seno e o cosseno da nossa circunferência trigonométrica, ok? Então, se eu pegar uma circunferência trigonométrica, marcar ali um ponto que representa o número real π sobre 6, eu vou dizer que o seno de π sobre 6 vale meio, é uma consulta que foi feita na tabela de ângulos notáveis, mas a gente também aqui percebe no visual, né? Esse segmento aqui é justamente a metade ali do nosso raio. Faz o maior sentido ali no visual também. Já o cosseno, a gente olha aqui para esse segmento na horizontal e diz que o cosseno de π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Pessoal, mas lembrando, né, que esse π sobre 6 que está aí marcado no primeiro quadrante, ele tem um simétrico ali no segundo quadrante. A gente viu, inclusive, como encontrar esse simétrico na última videoaula. O π sobre 6, ele é o número real que a gente encontrou a partir daquela medida angular de 30 graus, né? Aquela medida angular de π sobre 6 radianos. E o simétrico dele no segundo quadrante é o ângulo de 150 graus. É o arco, né, de medida 150 graus, ou 5π sobre 6 radianos. A gente já tinha visto isso na última videoaula. Então, o ponto ali que a gente tem simétrico ao π sobre 6 é o ponto cujo número real associado a ele é o número 5π sobre 6. Já no terceiro quadrante ali, né, a gente vai ter o 210 graus. Em radianos é 7π sobre 6, então se trata do número real 7π sobre 6. No quarto quadrante, também vimos na última videoaula, é o ângulo de 330 graus, correspondente aí ao 11π sobre 6 radianos, ou seja, correspondente ao número real 11π sobre 6. E olha só agora que tipo de conclusão que a gente pode tirar a partir destes pontos simétricos. Já que eu sei, né, que o seno de π sobre 6 e o cosseno de π sobre 6 tem esses valores aí, que a gente consultou na tabela de ângulos notáveis, já que eu sei disso, eu posso então concluir o seguinte: o seno de 5π sobre 6, ele também vai valer meio. E o cosseno de 11π sobre 6, ele também vai valer raiz de 3 sobre 2. Os mesmos valores daquele π sobre 6 ali no primeiro quadrante, a gente está vendo que está aparecendo aqui no segundo quadrante para o seno e aqui no quarto quadrante para o cosseno. Afinal de contas, não é difícil perceber, né, que esse ponto aqui
que é a imagem do número real 5π sobre 6, ele tem a mesma ordenada do ponto que é a imagem do número real π sobre 6. Por isso que os senos deles coincidem, certo? Beleza? Agora, já olhando aqui, né, para este ponto e este ponto, a gente está vendo ali que a abscissa dos dois é a mesma. Se a abscissa dos dois é a mesma, significa que o valor do cosseno dos dois é o mesmo. Então, cuidado aí, hein? Pontos simétricos no primeiro e no segundo quadrante, pontos simétricos aqui no primeiro e no segundo, tem mesmo valor de seno. E pontos simétricos no primeiro e no quarto tem o mesmo valor de cosseno, certo? Que são, inclusive, aí valores positivos, né? As abscissas e ordenadas aí, nesses pontos, nós estamos vendo, são sempre valores positivos. Mas, se eu for olhar agora para o cosseno desses outros pontos, nesses outros quadrantes, e olhar para o seno desses outros pontos, nesses outros quadrantes, olha o que vai acontecer, hein? Se eu pegar, por exemplo, ali o cosseno de 5π sobre 6, eu estou vendo que a abscissa está ali na região negativa, né, do nosso eixo da horizontal. Assim como a abscissa também do ponto 7π sobre 6. Também está ali, né, a projeção apontando para a região negativa ali daquele eixo da horizontal. Agora, se eu olhar para a ordenada de 7π sobre 6 e para a ordenada de 11π sobre 6, eu também vou perceber que está ali na região negativa, só que agora do eixo vertical. E a gente tem que levar isso em consideração, hein, galera? A gente vai dizer então ali que o cosseno de 5π sobre 6, ele tem o mesmo valor absoluto do seu simétrico lá no primeiro quadrante. Ou seja, também é raiz de 3 sobre 2. Tem o mesmo valor absoluto, mas o sinal é oposto. Então, a gente vai dizer que é menos raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 5π sobre 6. Se eu quiser o seno agora de 11π sobre 6, né? Porque estava faltando, a gente tinha visto só o cosseno. Lembre-se que ele está ali, ó, com a ordenada negativa. Esse ponto 11π sobre 6 aqui, ele está ali com a ordenada negativa. Ou seja, o valor do seno dele, então, é menos meio. Beleza? Olha aí, hein? Cuidado agora com essa questão dos sinais. No caso do 7π sobre 6, como ele é simétrico lá do π sobre 6, a gente tem que os valores absolutos de seno e cosseno são os mesmos, mas os sinais são opostos, porque tanto a abscissa quanto a ordenada do 7π sobre 6 são valores negativos. Tá lá, seno de 7π sobre 6 então é menos meio, e o cosseno de 7π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 2. Está vendo aí que todos os pontos possuem aí o mesmo valor absoluto para o seno, o mesmo valor absoluto para o cosseno. O que difere aí são os sinais. Muito cuidado aí, então, ao olhar para o eixo dos senos, a parte positiva dele, a parte negativa dele, e o eixo dos cossenos. Porque olhando para esses dois eixos aí, né, a gente vê que tem regiões onde o ponto tem ordenada negativa, tem regiões onde o ponto tem ordenada positiva, em quadrantes, né? Vamos falar aí direito, vamos usar a palavra quadrantes. E isso tem que ser levado em consideração na hora de indicar o valor do seno e do cosseno destes números reais, destes ângulos, certo? Lembrando que a gente pode também aí falar, se eu estou falando em seno de π sobre 6, eu posso falar em seno de 30 graus, né? Se eu estou falando em seno de 5π sobre 6, eu posso falar em seno de 150 graus. A gente pode também usar a medida angular em graus, não só em π radianos. Pode ser usada também em graus, beleza? Então tá aí. Essas informações são importantíssimas. Vamos até usar aqui mais outros exemplos, porque senão a gente pode fazer confusão, né, na hora de identificar aí esses valores de seno e cosseno. Vamos aqui pensar agora no π sobre 4, beleza? Olhando o simétrico dele lá no segundo quadrante, a gente lembra que é o 3π sobre 4. Já no terceiro quadrante, o simétrico dele, né, é o 5π sobre 4. E lá no quarto quadrante é o 7π sobre 4. Beleza? Eixo dos senos está aí destacado, eixo dos cossenos.
Bom, o π sobre 4 é o número real que a gente encontrou a partir do π sobre 4 radianos, que é a medida angular do arco ali, né, correspondente a esse ponto. Então, consultando a tabela de ângulos notáveis, a gente lembra lá que o cosseno de 45 graus, está lá na nossa tabelinha, ele vale raiz de 2 sobre 2. Tranquilo, né? E o seno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Então, eu posso concluir aqui que o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Imediatamente, a gente lembra que o seno de 3π sobre 4 também vale raiz de 2 sobre 2, né? Mesmo valor, mesmo sinal. E o cosseno de 7π sobre 4 também tem ali o mesmo valor do cosseno de π sobre 4. O mesmo valor absoluto e o mesmo sinal, certo? Esse seno e esse cosseno aqui, de imediato, a gente já descobre eles porque eles são simétricos, apresentam ali, no caso do seno de 3π sobre 4, a mesma ordenada, né? Desse ponto aqui, π sobre 4. E no caso do 7π sobre 4, ele tem a mesma abscissa do π sobre 4. Então, esses dois são imediatamente descobertos. Os demais são todos negativos. Afinal de contas, no trecho negativo ali que a gente tem, né, do eixo dos senos e dos cossenos, a gente vai perceber que ordenadas e abscissas são todas negativas. Então, você vai dizer lá que o cosseno de 3π sobre 4, ele vale menos raiz de 2 sobre 2. A gente vai dizer que o seno de 7π sobre 6 ele vale menos raiz de 2 sobre 2. Todos negativos aí agora. O seno de 5π sobre 4 também, menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 5π sobre 4 também, menos raiz de 2 sobre 2. Olha aí, hein? Todos os sinais destacados na nossa busca de seno e de cosseno na nossa circunferência trigonométrica. Beleza? Vamos lá, né? Vamos com o último ângulo notável aqui, que é o ângulo de 60 graus. A gente tem ali o π sobre 3, né? Como um número real, que está associado a esse ponto, marcado ali, π sobre 3. Então é isso. Olhando para os simétricos, muito cuidado. A gente vai lembrar que o seno de 2π sobre 3 também vale raiz de 3 sobre 2 e que o cosseno de 5π sobre 3 lá embaixo também vale meio. Beleza? São os valores que a gente já de imediato consegue perceber facilmente. Os demais agora a gente vai ver, né, que tem valores negativos. Cosseno de 2π sobre 3 vale menos meio. Olha lá, o seno de 5π sobre 3 ele vai valer menos raiz de 3 sobre 2. E ali no 4π sobre 3, que está no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Tá aí mais uma exemplificação para que fique claro aí qual é o sinal, né, deste seno e desse cosseno em cada quadrante. Muito cuidado aí. A gente vai perceber que no primeiro quadrante, seno e cosseno são positivos. No segundo, seno positivo, cosseno negativo. No terceiro, seno e cosseno negativos. E no quarto, a gente tem um seno negativo e um cosseno positivo. É isso. Bom, além desse seno e cosseno dos ângulos notáveis e dos seus simétricos nos outros quadrantes, é interessante também perceber o valor de seno e de cosseno dos pontos de interseção da circunferência com os eixos. Se eu olhar para aquele ponto P ali que está coincidindo com o ponto A, então se refere ao arco nulo, né? Se refere ao arco de 0 graus, a gente então vai dizer que a ordenada dele é 0. Afinal de contas, eu estou vendo lá, né, que aquele ponto ali tem ordenada 0. Significa que o seno de 0 graus também é 0. Beleza? O arco nulo, né, o arco de 0 graus, ele tem seno valendo 0, porque eu estou vendo a ordenada ali do ponto P. A ordenada ali é 0. Se eu olhar agora para o arco de 90 graus, eu vou dizer que o seno é igual a 1. O seno de π sobre 2, né, transformando 90 graus em radianos, dá π sobre 2 radianos, então eu estou falando do número real π sobre 2. Olha a ordenada lá desse ponto. O ponto marcado ali naquela interseção da circunferência com o eixo dos senos. Olha lá para você ver, a ordenada é 1. Se a ordenada é 1, então eu digo que o seno de 90 é 1. Agora, olhando para o π, olhando para o ângulo de 180 graus, o ponto que a gente marca ali é o ponto menos 1 e 0.
Se a ordenada é 0, então também temos aí esse seno valendo 0. Afinal de contas, né, o 180 e o 0 graus, eles são ali ângulos simétricos, são pontos simétricos, né? Pontos simétricos em relação ao eixo da vertical. Marcando agora o 3π sobre 2, o 270 graus, a gente tem aí a ordenada menos 1, ou seja, o seno de 270 graus é menos 1. Fechando, né, o ciclo aí de uma volta, 360 graus, o seno volta a ser 0. Ele coincide aí com o mesmo seno do arco nulo, o arco de 0 graus. Beleza? A gente olhando agora para o eixo dos cossenos, né, olhando para o valor das abscissas, vai ver que no caso do ponto P ali, que está coincidindo novamente com o ponto A, ou seja, é um arco de 0 graus, a gente vai ter ali que o cosseno dele vale 1, já que a abscissa é igual a 1. O de 90 graus, a abscissa é 0, então o cosseno é 0. O de 180 graus, o π, né, a gente está vendo que a abscissa é menos 1, então o cosseno vale menos 1. 270 cosseno 0 e 360 coincide lá com o de 0 graus, também vale 1. Olha isso, beleza? Seno e cosseno desses pontos que estão aí na interseção da circunferência com os eixos. Galera, é isso, né? Pensando então aí nesses pontos todos marcados ao redor da circunferência trigonométrica, a gente até percebe aí que se parece muito com esse movimento periódico aí da nossa roda gigante que a gente tem, inclusive, apresentado desde as primeiras aulas aí sobre arcos e ângulos. Porque, na verdade, se eu for marcando pontos e mais pontos aí, é como se eu tivesse esse movimento, né? Esse movimento circular, onde eu percebo que seno seria a medida algébrica aí, que está limitada aí entre 1 e menos 1, e o cosseno também é essa medida algébrica em azul aí, que está limitada entre 1 e menos 1. Esses valores aí sempre vão oscilar entre menos 1 e 1, certo? É isso. Seno e cosseno, a gente sempre olha aí nesse sentido para a nossa circunferência trigonométrica. É isso. A gente encerra a nossa videoaula por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.